apresentação, o link com vocês já irá aparecer aqui na tela para que haja uma participação efetiva. E eu queria, então, agradecer muito nessa nossa reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, a presença do Dr. Eduardo José Soares Tavares, que está aqui, nosso médico assistente da Divisão de Clínica Médica do HU, e ao Dr. Alain André Goldenberg, que é um médico residente do programa de Clínica Médica na FIMUSP, por toda dedicação, competência e cuidado no preparo dessa reunião, que vai discutir aneurisma de artéria carótida interna como causa em comum de hipopituitarismo, um relato de caso com apresentação clínica sutil. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como a professora falou, meu nome é Alan, eu vou começar a apresentação da reunião de hoje, tá bom? Vamos lá. O caso é de uma paciente do sexo feminino, de 73 anos, divorciada, branca e aposentada. De antecedentes, ela tem hipertensão, fibrilação atrial, é ex-tabagista, e de medicações de uso contínuo, ela utilizava a losartana 50 de 12 em 12, a mildarona 200 uma vez ao dia, e o atenolol 25 de 12 em 12 horas. Para fazer uma história assim dos sintomas dela, ela começou em 2021, mais ou menos, com uma queixa de palpitação aos esforços, junto com uma dor torácica que durava cerca de 10 minutos e passava. Do ano de 2022 até 2024, ela ia eventualmente a pronto-socorros com sintomas parecidos, às vezes recebia medicação, ajustava a prescrição e tinha alta a seguir. E nesse período ela seguia o acompanhamento das comorbidades dela numa unidade básica de saúde. Em 2024, ela chegou a ser encaminhada ao INCOR pelo BS por conta desse quadro, dessa dor pericordial, dessas palpitações. Foi matriculada em ambulatório de arritmias, mas ela não conseguiu dar seguimento às consultas. Até que em outubro de 2024, ela teve um episódio de síncope em domicílio, a princípio sem pródromos, disse que acordou à noite para ir no banheiro. Depois, no dia seguinte, quando ela se recordou, ela acordou no chão no próximo dia. Voltando para o que originou a nossa história com essa paciente, no dia 22/10, às 2 horas, ela teve um quadro de dor torácica em aperto 8/10, não teve radiações, teve diaforese e falta de ar associado, buscou atendimento na UPA Rio Pequeno. Chegando lá, foi feito um eletro com um relato de um ataque cardíaco com QRS estreito e sem onda P. Ela recebeu AS e clopidogrel por conta da dor, enoxaparina e isosorbida. A gente não tem acesso, infelizmente, a esse eletro, foi só o relato que a gente teve no encaminhamento da ficha da paciente para o HU. Nesse episódio, ela teve uma piora da taquicardia, teve hipotensão e foi prescrito a mildarona 150 com a mildarona de manutenção 900 mg em 24 horas e ela teve melhora dessa dor torácica dela. A gente tem os exames dela lá da UPA, ela teve uma tropo de 61 inicialmente e às 3h37 da tarde, ela teve uma tropo de 714 e teve uma curva positiva. O eletro dela, que a gente chegou a comentar, tinha uma taquicardia com uma frequência 140, tinha um padrão de BRD, mas não tinha um supra visível. E, posteriormente, ela teve um eletro com BAV de primeiro, com uma frequência de 75. Aparentemente, foi autorresolvido nessa questão. Quando ela veio para o HU depois, já não tinha mais essas alterações. No raio-x de tórax tinha um aumento da área cardíaca, não tinha nenhum outro achado. E de exames laboratoriais, o que chamava mais atenção dos exames da UPA era basicamente essa questão dessa hiponatremia dela aqui de 131. Tinha um ProBNP um pouquinho aumentado, mas era isso. Agora a gente tem a primeira questão aqui para a gente fazer. É uma questão que não necessariamente está relacionada com o caso, mas dando um exemplo aqui de uma discussão que permeia o caso e que é pertinente para uma enfermaria de clínica médica, né? Estão perguntando sobre qual exame nos permite identificar a pseudonatremia num exemplo de um caso de paciente recebendo imunoglobulinas. Perfeito. Tivemos aí umas 20 e poucas respostas, a maioria das pessoas colocou a gasometria com a dosagem de sódio. Beleza. Continuando nossa apresentação, na admissão no HU, ela mantinha uma dor torácica, porém de menor intensidade, tinha os sinais vitais estáveis, um pouco hipertensa, e eu estava usando um catéter de O2 a 1 litro. Durante as hipóteses que a gente fez, a gente teve a hipótese de um EAM sem supra de ST ou um ataque supraventricular paroxístico.
Na tropo dela do HU, ela tinha um valor de 129, apesar da diferença do método, podia imaginar que estava tendo uma queda mesmo na troponina dela. Foi feito um eco ainda no pronto-socorro, que tinha um comprometimento segmentar do miocárdio na área médio-basal inferior e inferolateral. A paciente foi admitida na enfermaria 24/10, às 2h30 da manhã, aquele horário que o residente gosta de admitir o paciente. Ela foi admitida com o objetivo de aguardar a transferência para realizar um cateterismo cardíaco com melhora completa da dor torácica e estava sintomática. Assim, a princípio, para nós, parecia ser mais um caso dos vários que a gente acaba vendo nesse mês do HU, que é uma paciente que teve uma dor torácica, teve uma curva positiva de troponina e vai ficar lá aguardando a transferência para fazer um cateterismo, que é bem comum, assim, todos os residentes que passaram lá sabem, tem vários casos desses durante o mês. Mas o que chamava a atenção dos exames dela é que ela tinha, dentre os exames, uma mesofilia importante, assim, em números absolutos isso dá mais ou menos uns 2.000 eosinófilos, e tinha um sódio de 127. A gente fez uma propedêutica do sódio urinário, veio com sódio de 110 e tinha uma urina 1 com uma densidade de 1,010. Por conta desses achados, dessa eosinofilia, a gente começou a investigar esse quadro pensando em causas de eosinofilia. Agora a gente tem essa próxima pergunta. Algumas respostas aqui. Está bem dividido aqui as perguntas. As respostas, quer dizer. Vamos continuar a apresentação. Durante a internação, para essa investigação, a gente coletou o cortisol pela manhã, às 8 da manhã, que tem um resultado de 4,3. Depois desse resultado, a gente optou por começar já com uma prednisona 5 mg dia. No dia 29/10, ela fez uma TC de célula túrcica que identificou que ela tinha uma formação expansiva ovalada na região paracelar à direita. Além disso, também a gente identificou que a paciente possuía um hipotireoidismo, que ela tinha um TSH subnormal com o T4 reduzido. Então, por conta disso, a gente começou com levotiroxina 25 microgramas dia por ela, e ela conseguiu fazer o CAT no INCOR no dia 31/10, que não tinha nenhuma lesão obstrutiva. Sendo assim, ela foi incluída no CROSS para um hospital com neurocirurgia, mas o caso foi negado e foi orientado que fosse feita uma investigação ambulatorial. Seguindo a investigação, no dia 1/11, ela fez uma coleta de ACTH que teve um resultado de 8,6, e no dia 7/11, ela foi encaminhada para fazer uma ressonância no HC, por conta da indisponibilidade desse exame no serviço, e nos dias seguintes ela teve alta do hospital, com encaminhamento para o AGD e para o INCOR por conta dessa dor torácica. A ressonância que ela fez no HC teve esse achado, que foi um aneurisma parcialmente trombosado no segmento intracraniano da artéria carótida interna direita. Tinha um diâmetro ali de uns 3,6 centímetros ali, mais ou menos, bem ovalado, né? E agora a gente tem a nossa última pergunta. Qual medicação está associada à insuficiência adrenal? E as opções. As respostas, a maioria das pessoas colocaram aqui a letra A e B. Perfeito. Tá certo. Agora eu queria convidar aqui o Dr. Eduardo para dar continuidade à apresentação. Olá, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou médico da Clínica Médica do Hospital Universitário. Tive o contato com a maioria de vocês durante a nossa passagem pelo pronto-socorro e também pela enfermaria. Vou dar continuidade aqui ao nosso caso. Nossas considerações iniciais, pessoal, são as seguintes. O intuito foi trazer um caso que veio por uma apresentação comum primeiramente no pronto-socorro, que é um quadro de síndrome coronariana aguda, uma vez que a gente acaba sendo referência das UPAs próximos ali da região do Butantã, e que parou num diagnóstico totalmente diferente a princípio, que foi um aneurisma intracelular da porção intracraniana da artéria carótida interna direita. O outro intuito diante desse caso, nós abrimos numa enfermaria de clínica médica um leque bem importante de discussões que a gente vai ver agora, seja em relação à investigação inicial da hiponatremia, da síndrome hipereosinofílica e da insuficiência adrenal. O terceiro ponto, o intuito aqui de trazer esse caso é passar a visão do clínico diante de um caso que veio inicialmente por uma questão
mais comum nossa de pronto-socorro e que permeou várias discussões, seja da parte da nefrologia, da hematologia, da neurologia, e diante disso, claro, o nosso intuito não vai ser esgotar esse tema de forma nenhuma. Eu acho que cada um dos temas daria mais do que uma aula, por exemplo, se for falar de eosinofilia, por exemplo, na parte da hemato, tem uma discussão enorme, guidelines enormes. O intuito principal é, diante desse caso, abordar para vocês a nossa visão como clínico e para vocês levarem uma informação, algo a mais para casa aí na investigação, caso vocês se deparem com casos que tenham temas relacionados a isso. Então, tudo começou num sábado de manhã. A paciente subiu para a enfermaria e a gente foi discutir com o grupo do Alan. A gente viu, primeiro, um eosinófilo próximo de 2.000, e assim, a gente olha, não, rapaz, discutir 25 casos. Agora cedo, no final de semana, é mais corrido. O que a gente faz com esse eosinófilo? O que a gente faz com essa hiponatremia? O paciente veio só para uma dor torácica, está aguardando CAT, ia ser na semana seguinte. O que a gente vai inventar a moda? Então, a gente ficou um pouco assustado no início. Investiga isso, deixa para lá, é o basal dela. O que a gente faz? Então, esse caso surgiu de um final de semana, de uma discussão do final de semana que nos chamou a atenção essas alterações laboratoriais. Então, a gente estava diante de uma hiponatremia, inicialmente, com um sódio sérico de 127, um sódio urinário de 110 e uma densidade urinária de 1.010. A partir disso, a gente abriu o leque para a investigação da hiponatremia. E aqui, ao final, a gente disponibilizou um QR Code para vocês conseguirem baixar os fluxogramas. O intuito é mais acadêmico, claro que a gente não resume a hiponatremia apenas no slide, é uma discussão muito mais aprofundada do que essa. Então, estávamos diante de uma hiponatremia, um sódio sérico menor ou igual a 134. Aqui, desse lado da tela, a gente tem pacientes com uma osmolalidade sérica maior do que 295, ou uma hiponatremia hiperosmolar. As causas principais, a gente já convive no dia a dia, já tem uma ideia, que é a hiperglicemia, uso de manitol, contraste, já insuficiência adrenal, a insuficiência renal, perdão, e o etanol, principalmente a ureia, ela não é um osmol efetivo, ela não consegue puxar água junto com ela. Então, a gente considera que ela acaba que não explica a hiponatremia. E aqui, IVG, é a imunoglobulina, a primeira interação com a neurologia em si, que é a seguinte, algo a mais para a gente levar para casa. A imunoglobulina, na sua molécula, muitas das vezes ela vem junto com maltose. E a maltose, assim como se fosse uma hiperglicemia ou um contraste, ela puxa a água junto com ela. Então, a infusão de imunoglobulina pode sim ser uma causa de uma hiponatremia hiperosmolar. Aqui no caminho do meio é a hiponatremia isosmolar ou isotônica, com uma osmolaridade de 275 a 295. As causas mais comuns que a gente está habituado é o aumento do triglicérides, paraproteinemia, por exemplo, num caso de um mieloma múltiplo, causas que tenham um componente hiperosmolar, mais hipoosmolar, o paciente, como a gente brinca, nunca leu o livro, então é muito mais complexo as apresentações, e volta aqui de novo a imunoglobulina. Por quê? A imunoglobulina, pela parte da própria molécula em si, ela gera uma proteinemia, uma hiperproteinemia transitória. E assim como no mieloma, que a gente tem uma causa de hiperproteinemia, ela pode induzir também uma hiponatremia, só que aqui isosmolar, ou que a gente chama de pseudohiponatremia. Como assim? Essas causas aqui, todas elas, o aumento de triglicérides, a paraproteinemia, por exemplo, de um mieloma, ou a própria imunoglobulina em si, por ser uma proteína, elas aumentam a fase sólida do plasma. E aí, quando eu tenho o aparelho do laboratório central, que a gente fala, que faz uma medida por potenciometria indireta, que é essa aqui. O que acontece? Sempre essas causas que a gente chama de pseudo-hiponatremia não é uma causa de hiponatremia verdadeira. O laboratório, como se estivesse sendo enganado, ele faz uma leitura errada. O laboratório central, aquela amostra que a gente coleta e encaminha junto com o hemograma, os eletrólitos, função renal, por exemplo. Todos esses métodos do laboratório central, ou a sua maioria, eles passam por uma
diluição da substância. Então, aqui a gente tem um paciente com a fase aquosa do plasma e a fase não aquosa. O sódio está diluído na fase aquosa. Quando eu diluo e faço a diluição dessa amostra do paciente, aqui eu faço uma estimativa indireta ali do sódio dosado, multiplico pela quantidade que eu diluí e vou ter o valor final do sódio. O que acontece com a paraproteinemia, a infusão de imunoglobulina, a hipertrigliceridemia? Eu aumento a fase não aquosa do plasma. E aí, quando eu pego uma amostra dessa solução, eu pego uma amostra dela como um todo, tanto da fase aquosa, onde de fato está diluído o sódio, quanto da fase não aquosa. E aí eu passo a ler, por exemplo, um valor menor de sódio, já que ele está diluído na fase aquosa, mas eu estou pegando uma outra porção também, cheio de proteína, cheio de triglicerídeo, por exemplo. E aí eu passo a ter aqui um sódio baixo. Na verdade, ele não está baixo. Na fase aquosa, ele está normal. Só que eu tenho outros solutos aqui que estão gerando uma confusão na minha interpretação. Por isso que a gente chama de pseudo-hiponatremia. O sódio, o valor final dele está adequado, só que é um problema de leitura. Como que a gente consegue superar isso aqui? As medidas, igual a gente falou, de um laboratório central, fazem a potenciometria indireta, que envolve essa diluição, que uma vez por si, ela é passível desse erro que a gente viu. Uma dica é a coleta do sódio na gasometria, que é um mecanismo de potenciometria direta. Ele não faz diluição para realizar a leitura. Então, essa é uma clinicagem, sempre que for investigar a hiponatremia, fazer a dosagem do sódio na gasometria e a dosagem de sódio do laboratório central. Caso seja uma causa de pseudo-hiponatremia, a dosagem do sódio na gasometria, seja ela arterial ou venosa, vai ter uma dosagem fidedigna. Aqui, do outro lado, que foi onde caminhou nossa paciente, ela tinha uma osmolalidade menor do que 275, então uma hiponatremia hipoosmolar. Beleza, a partir disso, o próximo passo é avaliar a osmolalidade urinária. Ou a gente faz a dosagem dela, que muitas das vezes não está disponível na maior parte dos hospitais, pelo um valor maior da dosagem do exame. Então, uma adaptação que a gente faz é pegar a densidade urinária, os dois últimos números, aqui, por exemplo, 1010, a gente pega o 10, multiplica por 30, eu vou ter uma estimativa indireta aqui de 300. Caso seja uma osmolalidade urinária menor do que 100, a gente pensaria em polidípsia primária ou dieta de chá e torrada, que tem uma ingesta menor de soluto. No caso da nossa paciente, a gente foi aqui com uma osmolalidade urinária menor do que 275, uma osmolaridade sérica menor do que 275, uma hiponatremia hipoosmolar, com uma dosagem da osmolalidade urinária indireta maior do que 100, e nossa paciente tinha um sódio urinário maior do que 40. No caso aqui, era de 110 o sódio urinário. Então, beleza, nossa paciente vai se encaixar nessa parte aqui do fluxograma. Do outro lado aqui, a título de curiosidade, sódio urinário menor do que 20, a gente pensaria em hipovolemia ou nas outras causas que têm um aumento do tônus do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são causas dilucionais, seja IC, hepatopatia ou uma nefropatia. A diferença é que o paciente vai estar, na maioria das vezes, com uma nasarca ou exame físico, que me dá uma dica indireta. Aqui, o caminho do meio, onde a maior parte dos pacientes ficam por não lerem um livro e os casos serem complexos, seriam um sódio urinário entre 20 e 40. A dica é a gente fazer um desafio com volume. Se eu faço volume e o paciente melhora e aumenta o sódio, eu penso que ele estava desidratado, uma hipovolemia. Se eu faço volume para o meu paciente, esse sódio piora ou ele não melhora, eu vou pensar numa CIAD, cujo diagnóstico para a gente é um pouco mais facilitado quando a gente já tem um sódio urinário maior do que 40. No caso da CIAD, pela excreção do sódio ser junto com o ácido úrico, eu vou ter um ácido úrico sérico baixo. Outras causas seriam a hidroclorotiazida, que é uma causa muito comum aí do ponto de vista da geriatria, de idosos que vêm encaminhados por hiponatremia. Vão avaliar a prescrição e está lá uma hidrocloro. Eu acho que é uma das causas mais comuns que a gente tem. Hipotiroidismo, síndrome cerebral perdedora de sal, insuficiência adrenal. Então, respondendo à nossa pergunta, só uma clinicagem a mais, a imunoglobulina, quando ela gera uma pseudo-hiponatremia,
a dica é fazer a dosagem pela gasometria venosa ou arterial, que a gente não cai nesse erro da dosagem do laboratório central, porém ela também pode gerar, pela maltose, uma hiponatremia hiperosmolar. Beleza, agora vem outra coisa que assustou um pouco a gente, que foi a eosinofilia. O paciente tinha um eosinófilo de 1930. Então, a gente precisou investigar o que justificaria essa hiponatremia mais uma eosinofilia. Por definição, a gente chama de eosinofilia um eosinófilo maior do que 500. Hipereosinofilia um eosinófilo maior do que 1.500. E síndrome hipereosinofílica, uma hipereosinofilia, eosinófilo maior do que 1.500, mais uma lesão de órgão-alvo que a gente assuma que seja derivada do eosinófilo aumentado. Aqui também um outro fluxograma que vai estar disponível no final. De novo, pessoal, só de eosinofilia a gente tem vários guidelines, inclusive que a gente se baseou, foi um francês que tem umas 35 páginas. É uma conduta do hematologista, é algo muito específico, não é tão simples que dá para resumir só nesse fluxograma. A visão aqui é, estou numa enfermaria de clínica ou passando por alguma especialidade, estou diante de uma eosinofilia, por onde que eu começo? Aonde que eu começo a investigação? E a partir disso, claro, a gente precisa discutir com o colega especialista e aprofundar essa investigação caso seja necessário. Então aqui a gente já viu a definição aqui de uma hipereosinofilia. Primeiro passo, anamnese, uma boa anamnese, um bom exame físico, boa parte das respostas estarão aqui. De complementares iniciais que a gente poderia pedir, hemograma, função renal, marcador de função e lesão hepática, VHS, a PCR, um eletro, troponina e BNP para ver lesão de órgão-alvo, raio-x, um EPF para ver alguma parasitose, sorologia para HIV, tomografias quando a gente tem uma suspeita neoplásica, ANCA, quando há uma suspeita, por exemplo, de alguma vasculite ANCA associada, imunoglobulina, se houver suspeita de imunodeficiência. Então, isso aqui, essas outras coisas, não vai pedir tudo para todo mundo, é baseado na anamnese no exame físico. E a dosagem do cortisol, se houver suspeita de insuficiência adrenal. Algo a mais, uma dica, que foi a nossa questão, coisas que são possíveis, mesmo em um hospital secundário. A gente fazer o esfregaço de sangue periférico para investigação de causas hematológicas / neoplásicas. Triptase sérica no HU a gente não tem em hospital que tenha. Ela é relacionada à mastocitose, que pode gerar uma expansão clonal, então caso seja disponível e houver essa suspeita, é um exame possível. Outro que a gente tem é hipervitaminose B12, causas que geram uma leucemia com padrão eosinofílico clonal, vai gerar um aumento de vitamina B12. Então, se houver uma suspeita, é um exame acessível que daria para a gente fazer uma dosagem. IgE está relacionado a causas de eosinofilia, mas de padrão de proliferação linfocítico, e eletroforese de proteínas também é um padrão linfocítico, que aqui a gente chamaria de uma eosinofilia reativa, a que é gerada pelos linfócitos, pela produção em excesso de IgL, estimula todos os eosinófilos como um todo, e a clonal, que é da linhagem mieloide, é derivada de uma mutação que gera uma expansão clonal de uma célula só. Causas secundárias aqui, que também na nossa visão do clínico, são as causas que a gente chama de eosinofilia reativa, que vale a pena a gente investigar. Uma, se o paciente tem sinais e sintomas de atopia, por exemplo, uma dermatite atópica. Sintomas respiratórios, pensando numa asma, aspergilose broncopulmonar. Exposição a medicamentos, muito comum na nossa prática de pronto-socorro e enfermaria, pensando num DRESS. Viagens recentes do paciente, pensando em infecções parasitárias, sintomas do trato gastrointestinal, por exemplo, uma doença celíaca, esofagite eosinofílica como um diferencial de disfagia, por exemplo, sintoma reumatológico, pensando num lúpus, numa R ou numa granulomatose eosinofílica com poliangeite, doença de GG4, que também pode gerar um padrão policlonal na eletroforese de proteínas, e aqui as causas das miscelâneas, neoplasias sólidas, que também podem gerar, por exemplo, sarcoma, HIV, insuficiência adrenal, êmbolos de colesterol. Então, o intuito do fluxograma é, diante de uma eosinofilia, por onde que eu começo? Excluir as causas. Primeiramente, uma boa anamnese, um bom exame físico, excluir causas de eosinofilia reativa, que são mais comuns, os exames iniciais que a gente pede e um H+ se houver alguma suspeita neoplásica. Pessoal, estou com uma eosinofilia, eosinófilo maior do que 50.000, B12 aumentada, triptase aumentada, tem hepatoespleno, sintoma constitucional,
ou já há uma suspeita de lesão de órgão-alvo, é um doente que eu tenho que urgenciar diretamente para o hematologista ou pedir uma teleconsulta para discutir o caso com um colega. Não daria aí para a gente perder muito tempo investigando aqui, a gente já precisa da opinião e do encaminhamento, se possível, para o especialista direto, caso haja algum desses sinais de alarme, pensando em causas neoplásicas. Beleza. A gente veio, então, com o diagnóstico lá no início da insuficiência adrenal. A gente tinha um cortisol de 4,3, nosso valor de referência é de 6 a 18. Então, a gente fez a clinicagem inicial do sódio, fez a dosagem mais da hiperosinofilia. Inicialmente, a gente achou um cortisol baixo e vimos uma insuficiência adrenal. A partir disso, pensando nas causas possíveis, aqui de um modo breve, a gente tem a divisão em si da adrenal, a medula, responsável pela produção das catecolaminas, de fora para dentro, zona glomerulosa, pela produção aí, principal de aldosterona, fasciculada, produção do cortisol e reticulada dos androgênios, por exemplo, o DEA, dehidroepiandrosterona. Vou deixar aqui como DEA, que é meio que um trava-língua, esse aí, às vezes eu travo um pouco na hora de falar ele, então vou deixar como DEA. Beleza, algo importante da gente saber aqui é que a produção da aldosterona ela é regulada principalmente pelos níveis séricos de potássio e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dito isso, a gente tem as causas de insuficiência adrenal primária, secundária ou terciária. Na causa primária, a gente tem, então, o seguinte: um problema direto na adrenal. Então, eu vou ter uma redução dos 3 principais substâncias produzidas por ela: cortisol, DEA e aldosterona. Em compensação, por ter um baixo cortisol, eu não tenho feedback negativo, vou ter um aumento do ACTH e um aumento do CRH liberado no hipotálamo. Já causas secundárias, que onde foi nossa paciente, não fizemos a dosagem por indisponibilidade, mas a gente esperava que estivesse normal, uma vez que a aldosterona aqui, o ACTH influencia muito pouco na sua produção, então a aldosterona estaria normal, o DEA diminuído e o cortisol baixo. Diante disso, a gente tem um ACTH baixo, por ser um problema na hipófise, aqui na região anterior, onde tem a produção do ACTH, e um CRH alto. Já a causa terciária são causas bem menos comuns. Na literatura, às vezes a gente vê a causa terciária como chamada de uma insuficiência adrenal induzida por corticoide. É a principal causa em si da insuficiência adrenal, uma retirada abrupta de corticoide, porque o cortisol ele vai ter exógeno um efeito de feedback negativo direto no CRH. Então, a gente pode ter essa nomenclatura de terciária, pensando em hipotálamo, ou às vezes eles usam meio que como equivalentes terciária ou insuficiência adrenal induzida por opioide. Ou por opioide não, perdão, induzida por corticoide. Aqui a gente teria também aldosterona normal, DEA e cortisol baixo, CRH baixo, pensando na causa hipotalâmica, CTH baixo. Beleza. Uma outra ressalva importante: a dosagem do ACTH e do cortisol foi feita em momentos distintos. Então, mais uma vez, se for ver da parte da endocrinologia, uma discussão sobre insuficiência adrenal, é um dia inteiro de discussão. Tem a metodologia que a gente utiliza, o horário do dia, o padrão de sono do paciente, se tem alguma inversão do ciclo sono-vigília ou não. É algo bem mais complexo. Idealmente, a gente faria essa dosagem junto. No nosso caso, pela indisponibilidade do ACTH no HU, a gente coletou a amostra na rotina, na segunda, e ela veio depois para cá, para o HC, para o laboratório central. Então, a gente viu um cortisol inicialmente baixo e, posteriormente, um ACTH que a gente chama anormalmente normal. Com o cortisol baixo, a gente esperaria esse ACTH pela ausência ou redução do feedback negativo bem maior. Beleza. Trouxemos esse trabalho aqui também, uma revisão do Vaidia e colaboradores, agora de junho de 2025. É uma revisão sobre insuficiência adrenal. Como que a gente realiza essa investigação? Inicialmente, o que mais chama atenção, a maior parte dos sintomas são sintomas inespecíficos, muitas das vezes são pacientes que entre a manifestação inicial e o diagnóstico levam anos, pode ter fadiga, náusea, vômito, perda de peso, dor abdominal, uma causa aí não cirúrgica, dores musculares, ingesta de sal, hiperpigmentação da pele, hipotensão e hiponatremia. Tanto na primária hiponatremia
é muito mais comum, chega a 35% da insuficiência adrenal primária, mas na secundária a gente pode ter de 5 a 10% dos casos. Primeiro passo é avaliar instabilidade hemodinâmica. Se há suspeita de insuficiência adrenal e o nosso doente está instável, é o ABCDE. São medidas de suporte, garantir a estabilidade do paciente e não dá para fosforilar. Iniciar doses mais altas, aí, normalmente no contexto de pronto-socorro, a gente utilizaria a hidrocortisona. Beleza. Nossa paciente não. A gente viu um cortisol baixo, tinha uma insuficiência adrenal e a gente queria saber se era uma causa primária, secundária ou terciária. A paciente estava estável na enfermaria, então a gente conseguiu caminhar um pouco nessa investigação. Primeiro passo do fluxograma é a dosagem do cortisol, do ACTH e do DEA. Vamos ver aqui a primeira parte, então, do fluxograma. Se a gente tem um cortisol baixo com a corticotropina, o ACTH elevado, a gente pensa numa insuficiência adrenal primária. Lembrando que esse ACTH, a gente espera um aumento de 2 a 3 vezes o limite superior da normalidade. Por mais que o ACTH da nossa paciente, entre aspas, estivesse normal, não é uma insuficiência adrenal primária, uma vez que ele está anormalmente normal. O esperado seria ele bem mais elevado. Além disso, a gente pode ter um DEA baixo ou próximo do limite inferior. Beleza. No nosso caso, a gente tinha um cortisol matinal baixo, menor do que 5, estava de 4. Fizemos a dosagem do ACTH posteriormente, com esse ACTH baixo ou próximo do limite inferior da normalidade, um ACTH anormalmente normal, a gente pensa numa insuficiência adrenal secundária ou induzida por corticoide, que também poderia ser chamada de terciária. Só que a nossa paciente não fazia uso, então a gente ficou com a hipótese principal de uma insuficiência adrenal secundária. Além disso, a gente vai ter um DEA baixo ou próximo do limite inferior da normalidade. Indo aqui no outro extremo, se a gente tem um cortisol matinal alto, maior do que 10, o ACTH no valor de referência e um DEA no valor de referência, a probabilidade de insuficiência adrenal é muito pequena. Agora, a maior parte dos pacientes onde a gente acaba tendo a complexidade dos casos quando a gente tem um cortisol entre os 5 e 10, essa zona meio cinzenta que tem um grande ponto aí de discussão. Beleza. Exames que nos ajudam aqui a complementar essa investigação é repetir a dosagem do cortisol, repetir a dosagem da corticotropina, o ACTH, do DEA, ou fazer um teste de estimulação aqui com a corticotropina sintética, que é a cortrosina ou ACTH sintético. Então, aqui, fechou o nosso diagnóstico de insuficiência adrenal secundária. Aqui, o caminho do meio. O que eu quero pontuar aqui? Se numa enfermaria como um todo a gente tem um cortisol entre 5 e 10, repetimos todos os hormônios novamente, cortisol, ACTH ou DEA, e ainda está no caminho do meio, dá dúvida, não foi para nenhuma das partes do fluxograma de investigação, pessoal, a gente precisa discutir o caso com o especialista de um modo mais breve. Por quê? O teste da estimulação com o ACTH sintético não é todo local que tem. Exige o profissional ali, especialista dentro da endócrino, para fazer essa interpretação. Beleza. Só uma curiosidade que a gente viu durante essa avaliação. Lá atrás, quando eu estava no início da residência, eu pensava o teste do ACTH, a gente dá o ACTH. Se for insuficiência adrenal secundária, um problema na hipófise, que falta o ACTH, normalmente a gente esperaria que se eu estou dando o ACTH e ele falta, a adrenal responderia. E o inverso como verdadeiro. Se eu dou o ACTH, o paciente não responde, pensar em algum problema na adrenal. Só que qual que é o racional do teste do estímulo com o ACTH? A nossa adrenal, quando ela perde o estímulo do ACTH, a médio e longo prazo, isso pode levar até 6 meses, é como, entre aspas, se ela perdesse o tônus. Igual quando a gente, sei lá, fica um mês sem ir na academia. Você perde bastante massa ali, até você voltar, demora. Por mais que você tenha muito estímulo, tem um personal ali orientando como que faz, não vai produzir músculo ali de imediato. Então, é esse o racional. Se eu tenho uma insuficiência adrenal secundária, um problema na hipófise anterior, e falta CTH,
a adrenal vai perdendo o estímulo que ela tem. Beleza. Quando eu dou o ACTH sintético, esse cortisol não aumenta, porque essa adrenal está sem estímulo há muito tempo. Então, eu fecho o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária. Então, o racional do teste da cortrosina ou do ACTH sintético é eu administrar ele para o paciente, doso o cortisol 60 minutos depois. Se esse cortisol continua baixo, quer dizer que essa adrenal há bastante tempo está sem estímulo de ACTH, logo tem um problema na hipófise, ele não responde, fecha o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária. Se a minha adrenal responde, quer dizer que ela está sob estímulo do ACTH, não tem um problema na hipófise em si. Logo, a probabilidade seria muito baixa. Então, o racional é esse. Aí vocês podem me perguntar, beleza, mas isso foi no início da insuficiência adrenal secundária. A hipófise deu problema agora, diminuiu a produção do ACTH. A minha adrenal provavelmente ainda está no tônus ali. A academia eu faltei só 2 dias, não foi há 1 mês em si. Então, se eu volto para ela, eu respondo rápido. Aí é onde é um caminho do meio que a gente precisa dar avaliação também do especialista, que seriam fazer testes complementares. Induzir hipoglicemia com a insulina, devendo ser no ambiente hospitalar. Teste noturno da metirapona, que caiu um pouco, é bem menos comum em si, ou com o glucagon. Aqui, pessoal, já o paciente precisa estar no especialista, a gente não tem nem dúvida. O intuito foi trazer esse fluxograma de um trabalho de revisão que, para a gente começar a investigação inicial, ajuda bastante. É aquilo, se a gente não suspeita, a gente não chega no diagnóstico. Uma outra clinicagem, que aí na enfermaria de clínica a gente pode ver, são fatores também que influenciam no cortisol. O cortisol, o que a gente faz é a dosagem de cortisol total. 95% dele é ligado à globulina ligadora aqui de cortisol ou albumina. Se eu tenho um paciente desnutrido ou um paciente com cirrose que tem uma albumina baixa, o cortisol está pouco ligado à albumina. Na interpretação do laboratório, ele pode dar um falso positivo, como se o cortisol como um todo estivesse baixo. Na verdade, o cortisol ligado à albumina está baixo, mas o cortisol livre, que é efetivo, quem tem ação biológica em si, está normal, então daria um falso positivo. Se eu tenho um paciente fazendo uma reposição hormonal com níveis maiores de estrogênio, ele estimula a produção de globulina pelo fígado. Logo, eu tenho mais cortisol ligado à globulina, mas ainda assim eu posso ter um cortisol baixo. Isso influenciaria na minha análise como um falso negativo. Por mais que o paciente tenha insuficiência adrenal, tem muito ligado na globulina, que está em excesso, estimulada pelo estrogênio, e pode dar a falsa impressão de um falso negativo. Seriam mais outras dicas quando a gente for pedir o cortisol, perguntar na anamnese e no exame físico se há reposição de estrogênio, o status nutricional, a albumina do paciente, que são coisas que vão também, além do padrão do ciclo sono-vigília, influenciar na dosagem do cortisol. Beleza, aí a gente ficou triste pra caramba. Depois disso tudo, tinha a parte de hiponatremia, a parte da insuficiência adrenal, e deu um nó ali, bateu um pouco de panela, assim. Mas, na verdade, é um pouco do que a gente passa, às vezes, na enfermaria de clínica, que é querer que os nossos pacientes melhorem. Os pacientes são complexos, as doenças, muitas das vezes, os pacientes que a gente brinca, não leem um livro, elas se misturam, olhando através de fluxogramas aqui, parece simples, mas não é tão simples assim. Às vezes a gente se frustra porque, assim, cara, o paciente veio por dor torácica e foi abrindo um fio que está se desdobrando outros diagnósticos que, sim, são importantes para o paciente, mas a gente não está chegando numa resposta final. Às vezes, como clínico, a gente tem um pouco dessa sensação de querer que o doente melhore, ser um paciente complexo, a gente não chegar breve numa resposta. E nas outras especialidades também, claro. Beleza. Com o cortisol baixo e o ACTH anormalmente normal, a gente estava diante de uma insuficiência adrenal secundária. Ela não fazia uso de corticoide, então a gente não pensaria em causa terciária. Estávamos diante de uma causa de insuficiência adrenal secundária. Como que a gente parte com essa investigação? Aqui uma tabela só com causas principais. O mais comum é um adenoma de hipófise, causas iatrogênicas, ou como complicação cirúrgica em si. Cirurgias da hipófise, transfenoidal, radioterapia, causas traumáticas e vasculares, uma neoplasia do sistema nervoso central,
síndrome de Sheehan, aí pensando lá na GO, aquela apoplexia hipofisária após um sangramento importante da paciente no pós-parto imediato, uma HSA, aneurismas intracerebrais, veneno de cobra, autoimune, hipofisite relacionada à doença de GG4, hipofisite primária, genética, que tem várias mutações, tanto em fator de transcrição quanto em receptor, infiltrativa, sarcoidose, amiloidose, infecciosa, tuberculose na nossa realidade, meningite, HIV, sífilis, actinomicose e medicações. Aqui algo a mais para a gente levar para casa. O corticoide, a gente sabe que é a causa mais comum. Não o seu uso, mas a sua retirada abrupta sem realizar um desmame adequado. Do ponto de vista da oncologia, inibidor de checkpoint imune. Então, considerando o advento das novas medicações que os pacientes estão tendo uma maior sobrevida, eles fazem uso dessas medicações. Aqui um exemplo é o pembrolizumab, que é relacionado à insuficiência adrenal, é algo que, do ponto de vista da oncologia, a gente precisa ficar de olho. E opioides. Beleza. A gente fez a suspeita de uma insuficiência adrenal secundária, cortisol baixo, ACTH normalmente normal, fizemos a dosagem do TSH e do T4. A gente viu um T4 baixo e um TSH também anormalmente normal. A gente esperaria um TSH bem maior para esse valor de T4, caso a hipófise estivesse tinina ali, funcionando bem. E provavelmente ela não estava, uma vez que ela produz ACTH, mas pouco a região anterior da hipófise, produz o TSH, mas também pouco comparado à ausência ou redução do feedback negativo, tanto do cortisol quanto do T4 na hipófise. Fizemos inicialmente lá no HU a tomografia do crânio, que viu uma suspeita de aneurisma da carótida interna. Depois a paciente veio para o HC e essa hipótese se confirmou. Então ela tinha um aneurisma parcialmente trombosado da porção intracraniana da artéria carótida interna direita. E todo o caso começou lá com uma dor torácica de mais uma paciente que viria para o nosso pronto-socorro para poder fazer a avaliação inicial, ver se está estável, subir para a enfermaria, para a gente pedir a estratificação invasiva e acabou se desdobrando e parando nesse diagnóstico. Coisas que nos chamam a atenção em relação ao diagnóstico. A presença de aneurisma intracraniano não roto chega em até 3% da população adulta. Dos aneurismas intracranianos, considerando o cerebral anterior mais comum, 1 a 2% tem projeção em célula túrcica. Então, 3% da população pode ter um aneurisma intracraniano. Desses aneurismas, 1 a 2% tem projeção em célula túrcica. Quando a gente fala de hipopituitarismo, 0,17% das causas de hipopituitarismo são por aneurismas que têm projeção intracelular, ali na célula túrcica. Os sintomas podem ser cefaleia, em 61% dos casos, que a princípio nossa paciente não tinha. A gente toma cuidado de falar a princípio, uma vez que ela já não viu ela na apresentação inicial. Chama muita atenção, redução da acuidade visual, ela também não se queixava. Endocrinopatia foi o que a paciente apresentou em até 57% dos casos. Hiponatremia sintomática em 21%. No caso dela, ela tinha uma hiponatremia, mas a princípio teve só um quadro de síncope ali no início, que foi um relato dela, mas a gente não conseguiu saber exatamente quais que foram os sintomas apresentados, teve confusão mental ou algo do tipo. Paralisia de nervo craniano em 18% dos casos. Beleza, indo para o final, pessoal, então esse foi o intuito da gente trazer esse caso, um caso que é realmente raro, ter um aneurisma da carótida interna com projeção intracelular, que abriu um quadro de hipopituitarismo parcial ali, pelo menos, daquilo que a gente dosou. Foi um ACTH normalmente normal e um TSH normalmente normal, manifestando como uma insuficiência adrenal secundária e um hipotiroidismo. Coisas que faltaram a mais na avaliação foi a dosagem dos outros hormônios da região anterior da hipófise, que a gente acabou não conseguindo fazer, de um caso que, de novo, veio por síndrome coronariana aguda. Algo a mais para a gente levar para casa que a gente aprendeu junto montando essa apresentação. Naquele artigo de revisão, está lá, causas medicamentosas que geram insuficiência adrenal. Opioide. Poxa,
a gente prescreve bastante opioide, principalmente no ambulatório, no contexto de pacientes em cuidados paliativos, ou num ambulatório de dor crônica, por exemplo, pacientes oncológicos, às vezes com compressão, metástases. É algo que cada vez mais está ficando comum na nossa prática, uma prescrição, claro, supervisionada de opioide. E a partir disso, a gente foi pesquisar e entender a mais. O uso crônico de opioide pode levar a uma supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Nesse trabalho aqui, Lee e colaboradores, é um trabalho de 2020, eles avaliaram pacientes, não eram pacientes oncológicos, eram de um centro de dor crônica, pacientes com lombocetalgia ou com trauma prévio, casos, claro, complexos e que precisavam de opioides. Avaliaram 102 pacientes. 66 pacientes eram de sexo feminino, 93 pacientes eram caucasianos, a idade média foi de 54 anos. Aqui é a dose média, ou milha equivalente, na verdade, miligrama equivalente de morfina, que em média foi de 60 miligramas e a duração média foi de 60 meses. O que eles avaliaram? A equipe da dor em si, que cuidava desses pacientes, se juntou com uma equipe de endocrinologia e a dúvida era, será que o uso crônico de opioide, e aqui eles utilizavam não só a morfina, mas fizeram essa conversão para facilitar ali a análise, pode levar à insuficiência adrenal? Desses pacientes, 9 pacientes tiveram insuficiência adrenal. E aquilo que teve correlação direta com o desenvolvimento da insuficiência adrenal foi a dose cumulativa de opioide, que seria 1 miligrama equivalente de morfina multiplicado pelo tempo de exposição do paciente, que se relacionou uma redução do cortisol e uma redução do ACTH e também do DEA, pensando aí numa causa secundária de insuficiência adrenal, comparado com os pacientes que não desenvolveram insuficiência adrenal. Então, lá na outra resposta, estava lá diclofenaco, ciprofloxacino, a resposta era a morfina, um algo a mais. O que a gente faz com isso? Aí chega o paciente amanhã, vão arrancar o opioide? Não é para fazer isso, pessoal. Do que a gente tem até agora se você tem um paciente com uso de opioide, aí 1 miligrama equivalente, maior do que 20 miligramas de morfina, por um tempo prolongado, maior do que 3 meses, é só para a gente ter uma vigilância a mais. Caso o paciente desenvolva algum sintoma que te leve a suspeitar insuficiência adrenal, a gente pensaria em discutir com um especialista em dor, que são pacientes complexos do ponto de vista do manejo álgico, se vale a pena ou não trocar o opioide por alguma medicação ou não, se é um sintoma que dá para tolerar. Então, é só esse algo a mais, saber que a morfina ou outros opioides podem levar a uma insuficiência adrenal e que a gente só precisa estar vigilante. Beleza, os nossos take-home messages seriam a clinicagem de fazer a dosagem do sódio na gasometria e não tomar uma rasteira da dosagem da potenciometria indireta, que seria do laboratório central. Pensando em causas de pseudo-hiponatremia, a gente já conseguiria matar ali o diagnóstico de cara. Causas reativas de hipereosinofilia e a sua investigação inicial. Quais exames a gente pede? A clinicagem. Se houver uma suspeita neoplásica, dosagem da vitamina B12 e da triptase, se disponível, que seria relacionada a causas clonais de hipereosinofilia, neoplasias hematológicas da linhagem mieloide. O algoritmo de investigação da insuficiência adrenal, aquele trabalho que a gente trouxe desse ano, e as medicações que são relacionadas à insuficiência adrenal. Etomidato, aí do ponto de vista que a gente vê, enfim, discussões de medicações na intubação, alguns antifúngicos que geram a supressão do eixo adrenal, algo a mais da nossa realidade. O uso crônico de opioide, também do ponto de vista da oncologia, inibidores de checkpoint imune. Tomar cuidado com o viés de fechamento precoce. A paciente veio por dor torácica, é só isso, mantém o CAT, e ainda complica ainda mais para a gente a nossa discussão lá do início, que a gente ficou assustado. A paciente foi para o cateterismo e o cateterismo não tinha padrão de lesão obstrutiva. Aí fica outra dúvida, será que ela tinha uma minoca, uma doença de microcirculação? Ela curvou tropo, pode ter sido um IAM do tipo 2, secundário ataque à arritmia que ela teve no início, ou ela poderia ter uma doença microvascular. Isso é algo que ficou para a investigação ambulatorial, avaliar um teste funcional, um ecocondobuto, algo do tipo,
para ver o padrão que a paciente tinha. Mas o eco mostrava também área já de hipocinesia. Era antiga ou ela desenvolveu essa hipocinesia nova? É algo que a gente realmente é um pouco da frustração que às vezes a gente não conseguiu chegar nessa resposta. Então, evitar um viés de fechamento precoce, sempre ter os diagnósticos diferenciais incomodando um pouco a gente, pode ser isso ou pode ser aquilo, uma visão integral do paciente, mas também fazendo um contraponto, cuidado, e aí, principalmente, com uma profilaxia quaternária. Às vezes, na enfermaria de clínica, a gente fica biruta ali, querendo fazer clinicagem, investigar. Muitas das vezes, o paciente precisa daquela investigação, porém, não naquele momento. Onde a gente vai ficando um pouco mais velho, o paciente está 1 mês na enfermaria, 2 meses, teve múltiplas complicações, infecção, múltiplas funções de acesso e tudo, e a gente achou alguma coisa a mais, que beleza, precisa ser investigado. Mas será que é o melhor momento? Isso acho que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai criando casco de tentar entender qual o melhor momento para fazer essa investigação também, para não incorrer numa iatrogenia em si, pensando numa profilaxia quaternária, que seria prolongar a investigação, sendo que aquilo daria para ser feito num segundo momento. Nesse QR Code, pessoal, estão os artigos que a gente utilizou na aula e os fluxogramas. De novo, não é o intuito esgotar o tema dos assuntos que foram falados, é mais para ter como material de consulta. Essas são nossas referências. Eu e o mestre Alan, a gente gostaria de agradecer aí todos vocês pelo tempo de vocês hoje aí para assistir o nosso relato aqui de caso que a gente viu na enfermaria. Como hospital universitário, através do hospital universitário, gostaria de agradecer os residentes que conosco lá rodam, seja no pronto-socorro, que é super tranquilo, os meninos acabaram de sair de lá agora, só vaga zero, SAMU, enfim, mas a gente aprende muito, e a turminha conosco no R1, que está na enfermaria também, trabalhando junto lá com a equipe. E também os colegas das outras especialidades que aqui estão. Eu acho que a interface junto com vocês é muito importante. Por exemplo, nesse caso, a gente tinha conseguido encaminhar tanto para o INCOR, para poder fazer essa investigação da parte cardíaca. A gente teve um outro caso lá agora, que eu brinquei até com o Alan, que é a versão 2.0 desse caso. Uma paciente que veio por dor torácica, internar, fazer estratificação invasiva e saiu com diagnóstico de síndrome antissintetase, e a gente, claro, só conseguiu chegar a esse diagnóstico com a ajuda do pessoal daqui da Pneumo. Então, acho que essa discussão, essa troca aí de conhecimento em si, entre nós lá e vocês aqui, é algo que para a gente soma muito e para o paciente também tem um impacto muito positivo. É isso, muito obrigado. Queria agradecer muito essa brilhante, nós é que temos que agradecer essa oportunidade de ver um caso tão brilhantemente conduzido, um caso real do dia a dia. Abro para perguntas e estamos abrindo aqui para o HU. Vamos ver. Alguém aqui para perguntar? Bom dia a todos. Bom Quero dia. parabenizar bastante aí o colega do HU. Obrigado. Que eu acho que você não me conhece. Meu nome é Cláudia Lu, eu sou da nefrologia. Bacana. Parabéns. Muito bem explicado a pseudohiponatremia, né? Que realmente você explicou de maneira maravilhosa. É um caso raro, complexo, com vários mecanismos. Você explicou muito bem. Então, você pediu ajuda da endócrina, perfeito, explicou muito bem a parte endocrinológica. Então, eu vou puxar minha sardinha para os nefrologistas, principalmente, que temos muitos clínicos, a clínica geral. Então, veja bem, vou discutir um pouquinho do seu ponto de vista nefrológico, a insuficiência adrenal. Então, você mostrou muito bem a insuficiência adrenal primária, falta lá aldosterona secundária e terciária. A aldosterona é normal, não dosamos aldosterona, mas nós temos o potássio plasmático. Então, na primária, que não tem aldosterona, é o clássico doença de Addison. Então, aqui os clínicos, os residentes de clínica médica, na cabeça deles está o clássico da doença de Addison. Então, é aquele paciente que vai ter hipotensão, é aquele paciente que vai ter hipercalemia, porque não tem aldosterona. Lá no coletor, o sódio
Então, não tem aldosterona, praticamente todo o sódio não é reabsorvido, o que se justifica a hipotensão, e não vai ter secreção de potássio, que justifica a hipercalemia. Mas a gente discute, né, que nem toda insuficiência adrenal cursa com essa etiologia clássica, né, que a gente aprende no curso da graduação, né? Essa secundária e terciária é mais complexa, então, no ensino da graduação passa um pouco batido. Mas, às vezes, a gente fala, olha, nem todo insuficiência adrenal é desse jeito. E você explicou muito bem quando não é desse jeito, porque você tem aldosterona. Tendo aldosterona, mesmo esses casos, você vai ter uma natriurese importante, mas não é uma natriurese que você vai ter hipotensão. E isso se justifica você não encontrar o potássio plasmático. Então, parabéns. Só estou puxando aqui a sardinha para o potássio plasmático. Obrigado, professora. Muito, muito obrigada. Equipe aí do HU, alguma pergunta? Nossos residentes, assistentes. Lindo caso, excelente apresentação. Eu queria te perguntar da paciente, se você tem notícias, foi cirúrgico, foi intervencionista no tratamento? Lu, do ponto de vista do aneurisma, era isso que chamou muita atenção no caso, que, assim, a princípio, ela não teve um sintoma tão florido assim, a não ser a manifestação das endocrinopatias. Não chegou a ter uma cefaleia importante ou alteração visual. O Alan até foi discutir com um colega da rádio, né, que falou, rapaz, como é que ela não teve nenhuma alteração visual ali, pregando próxima região do quiasma e tudo. Princípio, ela não chegou a ter. Então, do ponto de vista da neurocirurgia, a investigação ficou como ambulatorial, uma vez que já estava trombosado e não tinha uma intervenção imediata ali. Do que eu vi da literatura, são casos que ainda não estão trombosados e que estão dando sintomas neurológicos, aí sim teria um benefício de uma intervenção neurocirúrgica mais precoce. Então, da parte do aneurisma em si, a princípio ficou como segmento ambulatorial. Ok, obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Aqui, sem dúvidas, pessoal. Então, nós já chegamos no nosso tempo, quero agradecer muito e, mais uma vez, Obrigado, parabenizar professora. a brilhante apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado.